Fala galera X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp, dando sequência nas nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os tipos textuais. Aqui a gente vai já partindo para o âmbito, né, da construção textual. Galera, a chave para entender os tipos textuais e por que eles existem, por que existe essa classificação, é entender o relacionamento entre propósito e organização. Ou seja, eu tenho um propósito com o meu texto. Dependendo desse propósito, eu vou organizar o meu texto de uma determinada forma. Beleza? E aí vocês vão ver como que as coisas tendem a fazer sentido quando você começa a organizar o seu texto de uma determinada forma para atingir um determinado objetivo. Legal? Vamos ver aqui o primeiro tipo. É o tipo injuntivo ou instrucional. Galera, esse nome aqui não diz muito, né? Esse aqui diz bastante. Você está dando uma instrução. A ideia aqui é você instruir o leitor. Exemplos existem vários. Receitas, né, de culinária. Pegue o tomate, pique não sei como, ferva não sei onde e tal. Bula de remédio, né? Você tem a prescrição, né? Como você tem que usar o remédio, com que frequência, quais podem ser os efeitos colaterais. Manuais, né? Aqueles manuais daqueles armários maravilhosos que a gente tem que montar ou desmontar, né? Que dá aquele trabalho maneiro e ninguém quer usar o manual. Mas o manual existe e ele lá diz, ele te instrui a como completar aquela ação. Então, basicamente, o texto injuntivo vai ter o propósito de prescrever a forma de realização de uma determinada ação. Aí eu trouxe aqui um exemplo da bula do paracetamol. Que, claro, deve ter em todas as bulas, né? Essas frases aqui, esse tipo de frase é bastante comum. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você tem aqui a presença do futuro do presente do indicativo. Por quê? Porque ele dá uma ideia de algo que você tem que fazer. É uma obrigação sua. É mais ou menos a mesma coisa que ele usasse aqui o imperativo. Consulte o médico. Né? E aí fica ainda mais forte essa questão da imposição, do caráter impositivo daquilo que você está falando. Não interromper o tratamento antes da prescrição do médico. Você tem aí o uso do infinitivo, né? Do infinitivo verbal como se fosse um imperativo, também para dar uma quebrada nesse tom impositivo, mas é sempre nesse viés que o texto injuntivo vai trabalhar. Ele quer, né, te orientar a fazer alguma coisa. E o preocupante é que as eleições também, né, vote em fulano de tal, elas têm um caráter muito mais injuntivo do que informativo. Isso é bastante perigoso. De qualquer maneira, vamos passar aqui para o segundo tipo textual, que a gente vai ver hoje, que é o texto descritivo. O nome também diz muita coisa. Ele descreve, ele retrata um lugar, uma pessoa, pode retratar um sentimento, ele pode retratar aquilo que você quiser, ele pode retratar um objeto. Bom, a gente vai falar também que o texto descritivo ele pode ser objetivo ou subjetivo. Ele pode ser construído de uma forma mais objetiva ou mais subjetiva. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem que... A característica do texto descritivo é que ele vai possuir muito a questão do adjetivo. Você vai ter adjetivos que caracterizam, né? Porque o adjetivo ele tem essa função. Os olhos eram grandes, o cabelo era liso, enfim, você vai ter muito, né, essa questão do adjetivo participando ali do seu texto descritivo. E é importante que vocês entendam que aqui o tempo, né, no caso do tempo verbal, ele não vai ter uma função muito relevante. Vamos pensar num retrato falado. Você vai numa delegacia, né, e aí você precisa fazer um retrato falado de alguém que, sei lá, cometeu algum tipo de crime. O tempo verbal vai ser provavelmente o presente do indicativo e vai ser muito simples. Ele tem mais ou menos 1,80 m, ele tem um topete meio branco, usa um relógio amarelo meio esquisito. Enfim, é um retrato falado do mestre Zé Bonner.
Então, assim, você não vai ter essa coisa do tempo verbal como você vai ter no texto narrativo que a gente vai ver daqui a pouco. O que significa essa oposição? Não é bem uma oposição, né? Não é como se um texto seja só objetivo ou seja só subjetivo. Mas quando você usa certos adjetivos que são muito pessoais, você tem uma característica mais subjetiva no seu texto. Vamos ver aqui um exemplo da carta de Pero Vaz de Caminha, quando os portugueses chegaram ao Brasil, supostamente, lá em 21 de abril de 1500. Ele fala, a feição deles, dos índios, né, é serem pardos, bons rostos, bons narizes, andam nus, nem fazem mais casos de encobrir suas vergonhas. Maravilhoso, né? De qualquer forma, quando ele fala andam nus, são pardos, você tem aqui um texto um pouco mais objetivo. É complicado a gente falar em objetividade na descrição, né? De qualquer forma, ele é um pouco mais objetivo. Agora, quando ele fala bons rostos, bons narizes, ele para mim não diz nada. O que é um bom rosto? O que é um bom nariz? De repente ele está comparando com o padrão da época, né? O padrão europeu da época. Então, na concepção do Pero Vaz de Caminha, os índios tinham essas características parecidas com os portugueses, o que fazia com que essas características fossem boas. E aí a gente vai falar que essa descrição é um pouco mais subjetiva. Então, pessoal, o próximo texto que a gente vai ter aqui é o texto narrativo. Qual é o propósito de um texto narrativo? Narração de um fato, contar uma história, seja ela qual for. E aí, para você contar uma história, você pode contar uma piada, você pode contar uma fábula, né? A Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho, você pode... Um conto, né? Que já é um texto literário um pouco mais curto, né? Enfim, você pode fazer um relato, né? Contar uma história, né, que aconteceu com você e tal. Enfim, ela pode ser alegre ou triste, você pode dar um depoimento, né? À primeira vista, pode parecer que o texto narrativo é absolutamente diferente do texto descritivo. Por quê? O texto narrativo, ele vai contar muito, portanto, com verbos no passado, né? Porque você está contando uma história, você vai ter, né, a presença de verbos no pretérito. Interessante você notar que as transmissões de futebol, né, seja na televisão, seja no rádio, elas são um texto narrativo, mas eles usam o verbo no presente, para dar uma ideia de uma narração simultânea, que necessariamente ela não é simultânea, né, gente? Nem que seja um segundo depois, ela tem que vir depois. Mas eles colocam o verbo no presente para dar essa ideia, quebrando um pouco a ideia do texto narrativo, mas não perde o caráter, né, de narração por causa disso. Mas aí você vê, às vezes você tem o que a gente pode chamar de hibridização, né, entre um texto narrativo e um descritivo. Você vai na polícia, você faz um relato de algo que aconteceu. Você foi furtado, por exemplo. E aí você vai usar, eu estava em tal lugar, em tal hora, né? Você vai fazer toda uma caracterização, usar diversos verbos no passado. E aí se o cara pedir para você fazer um retrato falado, você provavelmente vai ter que descrever a outra pessoa, portanto fazendo uso de um elemento descritivo. Então o seu texto inteiro, ele vai ser mesclado, ele vai ser híbrido. De qualquer forma, vamos continuar aqui no texto narrativo. Ele tem alguns elementos, né, que comumente, né, a gente consegue encontrar dentro do texto narrativo. São eles: narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Galera, o primeiro deles, o narrador, é aquele que conta a história. Ele pode ser personagem, observador ou onisciente. Quanto ao foco narrativo, o narrador personagem vai narrar em primeira pessoa. O observador e o onisciente vai narrar em terceira pessoa, porque ele não é um personagem da história, ele vai só apontar. O narrador personagem, ele se caracteriza por uma narração muito mais subjetiva, né? Afinal de contas, é a visão que um personagem tem daquilo tudo que está acontecendo na história. Então ele vai falar sempre de um ponto e só daquilo que ele consegue enxergar naquele contexto espaço-temporal da história. Beleza? Já o observador, ele é como se fosse alguém que ninguém está vendo. E ele consegue ver várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então ele consegue ser, digamos, mais objetivo, mais confiável, digamos assim, do que o narrador personagem. Ele conta a história em terceira pessoa.
Sobre o narrador-personagem, uma coisa interessante. Ele pode ou não ser o personagem principal da história. É muito comum que seja, mas pode acontecer de não ser o personagem principal da história. Já o narrador onisciente, ele é parecido com o observador, só que ele é tipo Deus, assim. Ele consegue ver tudo. Ele consegue, inclusive, saber o fluxo de consciência das pessoas. Ele consegue dizer o que as pessoas estão pensando. E aí, claro, ele é altamente confiável, né, galera? Você tem um tipo de narrador que consegue dizer para você com detalhes tudo sobre aquela determinada história. Então, esses são os tipos de narrador que a gente tem. O enredo nada mais é do que a história. Qual é a história que está sendo contada? Isso é o enredo. Tipo escola de samba mesmo. Os personagens. Galera, os personagens são as pessoas que atuam, digamos assim, dentro daquela narrativa. Os personagens são divididos entre protagonistas, que é o personagem principal, o herói da parada, o antagonista, que pode existir ou não, dependendo da história, né, que vai ser a pessoa que vai lutar contra esse protagonista, e você vai ter os coadjuvantes, né, que são os satélites, né, que ficam girando em volta dessa trama entre protagonista e antagonista. E eles ficam sempre situados num contexto de espaço e tempo, ou seja, onde a história acontece e em que tempo. Você pega uma novela da Globo, você tem, claro, o espaço fica muito fácil, né, porque você tem o cenário, e o tempo, sei lá, década de 20. E aí você vai fazer toda uma caracterização em cima desse tempo, né, que era a década de 20. Né? As vestimentas vão ser diferentes, os costumes vão ser diferentes, então os cigarros, né, os carros vão ser diferentes também. Bom, quanto à organização da história, você geralmente tem 4 partes dentro daquela organização textual. Você tem a apresentação, né, o problema, né, aquilo que vai ser tratado, o desenvolvimento daquilo, né, uma complicação, um clímax, que é tipo o ápice assim, da história, e você vai ter um desfecho. Isso aqui não é regra, né, é mais para texto narrativo, tipo romance, né, Machado de Assis vai falar, né, sobre Dom Casmurro. Então você tem essa estrutura aqui mais ou menos clara. Então você, como exemplo, como eu falei, né, você tem todos esses tipos aqui. Você pode pegar, por exemplo, a fábula da Chapeuzinho Vermelho, né? Você vai ver, né, isso aqui muito claramente, muito bem delineado, né? Inclusive a coisa dos personagens também, né, do lobo mau, não sei o quê. O exemplo que eu trouxe para provocar foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Ou seja, o mesmo exemplo que eu dei no texto descritivo. Por quê? Ele começa a carta falando como é de consciência de Vossa Alteza, porque ele está escrevendo para o rei, né, de Portugal. Ele vai falar, como é de conhecimento de Vossa Alteza, saímos de não sei onde, em tal dia, e no dia tal chegamos a tal lugar, e aí aos 21 dias de abril chegamos então a Santa Maria, né, que era o nome do Brasil e tudo mais. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela começa a narrativa e lá mais pra frente ela vai passar a ser um texto descritivo, porque ele sentia a necessidade de narrar, né, de descrever aquilo que ele estava vendo ao seu redor, a paisagem, as pessoas e tudo mais. Então, galera, o próximo tipo de texto que a gente vai ver aqui vai ser o texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É a análise ou explicação de um fato ou evento. Então, ele é muito baseado em uma linguagem factual, ou seja, o que está acontecendo na Ucrânia? É isso. Beleza? Então você vai dissertar sobre um tema, analisar aquele tema. E aí, necessariamente, é bastante comum, né, que um texto dissertativo use uma linguagem de objetividade. É isso. Em oposição a eu acho que é isso. Então você é um pouco mais objetivo naquilo que você está falando. Uma linguagem mais denotativa, ou seja, você evita o sentido figurado das palavras. Você não está escrevendo poesia, você está escrevendo um texto sobre um assunto sério, muito provavelmente, muitas vezes um texto acadêmico, né, que a gente precisa escrever, né? Enfim, redação das provas, elas têm um caráter, no mínimo, dissertativo. E como eu falei, ela tem uma análise um pouco mais factual daquilo que está acontecendo, menos opinativa, mais factual. Trouxe aqui um exemplo do X da atualidade. Se vocês forem, nosso programa, né, aqui do Projeto X, se vocês forem analisar, por exemplo, a aula do mestre Thiago Feitosa sobre a Ucrânia, ele vai analisar, né, a situação, a conjuntura geográfica, o momento histórico, quais são as possíveis consequências e por que cada país está agindo mais ou menos da forma como está agindo.
Claro que nada daquilo ali é tão objetivo assim, né? Você tem uma certa maleabilidade ali de opinião. Porém, a linguagem usada é mais objetiva porque faz parte da estratégia dissertativa, beleza? Quando você começa a usar mais suas opiniões para criar um texto, para organizar um texto, você está lançando mão do texto argumentativo. E aí o texto argumentativo, ele vai ser um texto cujo propósito é persuasão, convencimento. Você tem uma opinião e quer convencer alguém sobre aquilo ali. E aí, claro, se você tem uma opinião, é um texto opinativo. Galera, já deu para perceber que os limites entre dissertativo e argumentativo não são tão claros assim, levando algumas provas a pedir aos alunos que criem textos dissertativo-argumentativos, ou seja, as duas coisas mais ou menos ao mesmo tempo. Por quê? Você vai argumentar alguma coisa, argumentar alguma coisa, por exemplo, sobre Copa do Mundo, né? Você vai fazer uma argumentação sobre um mega evento. Você provavelmente tem uma opinião sobre aquele assunto. Contrário ou favorável? Mas você vai trazer fatos para embasar, muito provavelmente você vai trazer fatos para embasar a sua retórica opinativa. E aí, claro, você vai lançar mão de, digamos, artifícios, né, dissertativos, ferramentas dissertativas, de fatos, de análises feitas por especialistas e por aí vai. Via de regra, um texto argumentativo é dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução, você traz o tema sobre o qual você vai falar. Você começa a falar um pouco sobre, por exemplo, legalização da maconha, que é uma proposta que foi apresentada recentemente no Congresso Nacional. No desenvolvimento, aqui você vai começar a ter a sua argumentação. Claro, esse momento do desenvolvimento, num texto argumentativo, ele é bem marcado e ele é bem grande, né? Ele é maior em relação aos outros dois. Por quê? Porque ali é o momento em que você vai gastar tudo que você aprendeu nas suas aulas de ciências sociais, né? Então, ali você vai criar a sua argumentação. O desenvolvimento, geralmente, vai ter 2 ou 3 parágrafos, dependendo de quantos argumentos e da forma como você é capaz de encadear o seu texto. A conclusão, claro, necessariamente vai ser baseada no desenvolvimento que você criou. Então, os argumentos que você vai usar vão te levar a uma conclusão, beleza? Gente, essa conclusão, você pode chegar a essa conclusão de 3 maneiras diferentes. Vamos falar em 3 métodos argumentativos. O método dedutivo, o método indutivo e o método dialético, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que seria o método dedutivo? Baseado na teoria do silogismo. Você parte de uma premissa maior, trouxe aqui a premissa. Todo professor X é ótimo. É só uma premissa, gente. Se eu trago um argumento ou uma frase menor que caiba aqui dentro, por exemplo, Zé Bonner é X, eu tenho necessariamente uma conclusão por dedução. Ora, se essas duas são verdadeiras, necessariamente o Zé Bonner, que é um professor X, é um ótimo professor também. Todo homem é mortal. Thiago Feitosa é homem. Logo, Thiago Feitosa é mortal. Claro, esses exemplos são muito bobos, mas você tem aqui a ideia do que seria o método dedutivo. Você parte de uma premissa dada, de um dado, de uma realidade factual, e você constrói uma conclusão em cima daquilo ali. Ok? O método indutivo vai ser o contrário. Você vai partir de uma premissa menor para chegar a uma conclusão que seja mais abrangente. Então, vamos ver como é que isso aqui funcionaria. Se eu falo que o mestre Zé Bonner é um ótimo professor, mestre Thiago Feitosa é um ótimo professor, mestre Gabriel Feitosa é um ótimo professor, mestre Wesley Marinho é um ótimo professor, Felipe Jardim, Paulo Vitor, se eu listo toda a equipe X e digo que todos são ótimos professores, eu estou indutivamente levando a seguinte conclusão: toda a equipe X é ótima. Claro, listei todo mundo e falei que todo mundo era ótimo. Então, pessoal, vamos falar aqui agora sobre o método dialético de conclusão argumentativa. Esse método dialético, o que é central no método dialético? É a ideia da contraposição de ideias.
Como assim? Você vai partir da tríade tese, antítese e síntese. Vamos tomar como exemplo, né, o projeto de legalização da maconha. Sejamos a favor ou sejamos contra a legalização da maconha, ela é necessariamente um tema muito complexo de ser, digamos, discutido. E existem argumentos dos dois lados, né? Isso é claro, isso é óbvio. Então, se você for escrever um texto, ou se algum texto vier escrito sobre esse tema, ele muito possivelmente vai seguir essa lógica aqui. Por quê? O autor do texto vai ter uma tese, ou ele é a favor, ou ele é contra, provavelmente. É muito interessante para o exercício de argumentação dele que ele crie uma antítese no texto dele, ou seja, que ele traga a voz daqueles que, digamos, o autor do texto é a favor da legalização. É muito importante que ele traga para dentro do texto dele, é muito eficaz que ele traga para dentro do texto dele, argumentos contrários à legalização da maconha. Por quê? Porque o leitor, o cara que está lendo, ele já tem algum conhecimento sobre aquele assunto e muito provavelmente ele tem alguma opinião ou ele tende a ter alguma opinião baseado em algum argumento que alguém um dia inculcou na cabeça daquela criatura. Então, para você desconstruir esse tipo de argumentação e construir as suas, é interessantíssimo que você reconheça os outros argumentos e que você tente desconstruí-los dentro do seu texto. O que vai resultar entre tese e antítese vai ser o que nós chamamos de síntese. Vai ser um tipo de conclusão que, enxugada a tese e a antítese, você tem uma síntese que conclui aquela argumentação. Ou seja, o cara que escreve a favor da maconha, ele traz as opiniões contrárias a ela, tenta desconstruir aqueles argumentos, e é bom que você esteja preparado para esse tipo de coisa. Por isso que um texto dialético, argumentativo dialético, é muito difícil de se escrever, porque ele exige um certo grau de, digamos, conhecimento sobre aquele assunto. Porque você tem que saber o que você pensa e o que os outros pensam também, e ser capaz de contra-argumentar, né? E aí, essa síntese vai ser baseada na construção do seu argumento e a desconstrução do argumento oposto. Galera, o método dialético é muito eficaz no processo de argumentação. Lembra, o processo de argumentação, no texto argumentativo, o propósito é o convencimento. Quando você tenta convencer alguém, pega os argumentos daquela pessoa e prova, ou se não prova, sugere fortemente, digamos assim, que eles estão incorretos, você tem uma maneira muito eficaz de conseguir chegar ao seu propósito, que foi por isso que você escreveu aquele texto. Então, o método dialético é muito forte dentro do processo argumentativo. Galera, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.